Essa segunda parte agora, a gente vai falar de casos especiais, tá? Casos especiais. O que são casos especiais de obtenção de solução no quadro simplex? Quando eu tenho minimização, tá? Quando eu tenho restrições de maior ou igual, são casos especiais aí com relação mais ao método. E quando eu tenho as soluções especiais que a gente falou lá. A gente mostrou um exemplo aqui de solução única. Então, a gente vai começar com um problema de minimização com solução única, para ver o que acontece. Mas eu tenho lá casos especiais que são solução múltipla, solução ilimitada e quando é infactível, tá? Quando não tem solução. Então, esses três casos, eles são fáceis de identificar no quadro simplex. São relativamente fáceis. Para isso, a gente precisa, agora, resolver um problema de minimização, porque vamos pensar o seguinte, qual que é a base, qual que é o normal, vamos dizer assim, o feijãozinho com arroz, aquilo que vai dar certo sempre. Se é um problema de maximizar, as minhas restrições são de menor ou igual, porque aí eu vou tentar maximizar, dado que o meu recurso é limitado àquele tanto, correto? Então, esse caso, que é o caso mais básico, trivial de todos, a gente acabou de ver. Quando a gente vai em um problema de minimizar, se a gente tiver restrições de menor ou igual, a solução vai ser a solução trivial, que é zero. Porque se todas as restrições é menor ou igual e eu quero minimizar, não faça nada, né? Zero, que eu vou com certeza absoluta ter o melhor valor possível. Então, geralmente, quando a função objetiva é de minimizar, eu vou ter aqui várias restrições, se não todas, mas várias restrições de maior ou igual. Por quê? Porque eu quero minimizar, dado que agora o meu limite é um limite inferior da restrição, né? Eu quero minimizar o custo, dado que eu tenho que produzir pelo menos tantas peças, dado que eu tenho que gastar pelo menos tanto de dinheiro, dado que eu tenho que investir tanto em alguma coisa. E eu quero minimizar o custo da minha construção, dado que eu tenho que construir, né? E assim por diante. Então, a gente começa com isso justamente para que a gente possa entrar, que eu vou ter que ter uma preparação para poder aplicar o simplex, tá? Repetindo, se nós temos um problema de maximização, legal, transforme em forma padrão e eu consigo fazer o que quiser. Agora nós vamos ter uma situação anterior a transformar a forma padrão. Eu vou ter que ter um passo antes disso, tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela e beleza. Estão vendo aí agora? Sim? Sim. Beleza, então tá aqui, ó. A minha função agora, o objetivo é de minimizar, tá? Minimizar. Agora esse livro que é o da Patrícia Belfiore, muito bom livro, por sinal, recomendo fortemente que vocês leiam, comprem e usem e abusem dele, que é muito bom o livro, tá? Então eu tenho lá, minimizar Z, 10x1 mais 6x2, sujeito A agora tenho 4 restrições. 4x1 mais 3x2 maior ou igual a 24, 2x1 mais x2 maior ou igual a 20, x1 menor ou igual a 8, x2 menor ou igual a 6, x1 e x2 igual a 0. Vamos mostrar o gráfico disso aqui. Agora eu não preciso mais ficar fazendo gráficos, já sabem fazer, né? Cuidado aqui, ó, que a restrição 1 e a restrição 2, como ela é de maior ou igual, a flechinha não está apontando por onde a gente geralmente aponta, tá? Ó, 4x1 é maior que 24, o 0 e o 0, o ponto 00 aqui não satisfaz essa restrição, então é para cima, tá? E aqui eu tenho a minha região com 4 pontos, beleza? Muito bem. Então, eu vou deixar esse cara aqui no cantinho para a gente poder ir para o Excel. Muito bem, deixa ele aqui e vamos abrir o nosso Excel aqui. Precisa de um pouco mais de espaço. Beleza. Um novo. Muito bem. Vamos lá. Vamos entender aqui agora o que acontece quando eu tenho um problema de minimização.
Vamos colocar ele na forma padrão, tá? Vamos colocar ele na forma padrão. Eu quero maximizar, então, esse cara aqui eu tenho que multiplicar por menos 1, correto? Então, vamos colocar lá, maximização. Multipliquei todo mundo por menos 1, então eu tenho que maximizar menos e, multipliquei a linha inteira, menos 10x1 menos 6x2. Muito bem. Tá aqui a nossa função objetivo. Tá? Sujeito às seguintes restrições. Lembrando agora que... Deixa eu fechar isso aqui, abrir um novo. Vou colocar aqui no downloads. Então, exemplo 1 de 2000. Salvar, né? 2020, 0721. Muito bem. Lembrando agora que uma restrição de maior ou igual, eu tenho aqui de 0 a 24, não é isso? A minha restrição, ela é maior ou igual a 24. Ou seja, a minha variável aqui tem que tirar alguma coisa, né? Tirar um valor aqui. Se ela é maior que 20, se ela for 26 menos uma coisa positiva, menos 2, então eu chego lá. Então, na hora que eu vou transformar essa função aqui, essa restrição, numa igualdade, eu vou ter 4 vezes x1 mais 3 vezes x2 menos x3 igual a 24. Beleza? Lembrando que x3 aqui agora é a nossa variável de folga, não agora mais de falta, e sim de excesso. O quanto que eu estou fazendo mais do que esse limite aí de 24. Tem que ter no mínimo 24, estou fazendo mais do que isso. Beleza? Eu estou retirando esse cara, esse x3 aí. 2x1 mais x5, x2, que é maior ou igual a 20, ou seja, para chegar em 20, então agora eu tenho um menos um x4 igual a 20. Estou colocando ele na forma padrão, não vamos esquecer disso. Forma padrão. Terceira restrição, agora é de menor ou igual, x1 mais um x5 vai ser igual a 8, e a terceira também é de menor ou igual, x2 mais um x6 é igual a 6. E aí agora x1 até x6 maior ou igual a 0. Reparem o seguinte, percebam que por mais que eu tenha menor quantidade de variáveis do que restrições no modelo original, na hora que a gente coloca na forma padrão, nós temos uma tendência, isso só não vai acontecer quando estou cheio de igualdade, mas normalmente o que vai acontecer? A quantidade de variáveis sempre vai ser maior que a quantidade de restrições. Perceberam isso? Por quê? Porque eu vou ficar pegando um conjunto de m restrições, ou melhor, de m variáveis, onde m é o número de restrições, e fazendo todas as combinações entre elas, ficar trocando essas variáveis nessa base que eu estou construindo. Basicamente, o simplex é isso. Pegar um conjunto de m variáveis, que me dá uma solução factível, e garantir que ao trocar uma variável por outra nessa base, eu nunca saio da região viável. Tá? Então, na prática, eu vou ter sempre mais variáveis do que equações, considerando as variáveis de folga. Muito bem. Tá aqui, vamos colocar agora as variáveis aqui no meu quadro simplex. Agora eu tenho 6 variáveis, x5, x6 e aqui o z. Muito bem, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou colocar isso aqui como centralizado. Facilitar. E vou destacar
aqui. Tenho 4 restrições, então 1, 2, 3, 4, tá aqui, beleza. Beleza, tá na forma padrão, a função objetivo é de maximizar. O meu, o meu RHS é não negativo, as minhas restrições são de igualdade, todas as minhas variáveis são não negativas. Fechou, legal, bacana, estou na forma padrão. Estou na forma padrão, vou lá e coloco ela para o quadro simplex. A função de maximizar passa com os valores sinal contrário, porque a gente já sabe o que acontece ali entre elas. Ou seja, menos 10 passa para cá, 10. Menos 6 passa para cá, 6. Aqui eu só tenho 0. E eu vou passar as restrições agora. 4, 3, menos 1, 0, 0, 0 e 24. 2, 5, 0, menos 1, 0, 0, 20. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 8. E a última linha, a última restrição, 0, 1, que é 1x2, né? 0, 0, 0, 1, 6. Muito bem. Tá aí o nosso quadro inicial simplex com a forma padrão. RHS é todo mundo positivo, tá legal. Minha função objetivo, todas as minhas variáveis são positivas, então acabou. A solução ótima, acabou, não precisa fazer mais nada. Pô, tá estranho, alguma coisa tá estranha, né, professor? Alguma coisa não tá batendo, peraí. Neste momento, eu tenho uma base aqui, eu tenho a identidade aqui, né? Eu tenho a matriz de identidade. Ela tá com menos 1 aqui, mas, professor, é só um menos 1 aí, nem importa, né? Eu tenho identidade. Peraí, mas se tá com menos 1, eu poderia muito bem criar a identidade aqui, não poderia? Eu poderia multiplicar a primeira linha por menos 1, a segunda linha por menos 1, apareceria a identidade aqui, o 0 está aqui, ou seja, em cima de cada coluna de identidade tem o 0, eu tenho uma base, entretanto, se eu multiplicar a primeira linha e a segunda linha por menos 1, o que vai acontecer aqui no RHS? Vai aparecer um menos 24, vai aparecer um menos 20, e a minha solução básica ela é infactível. Por que ela é infactível? Porque ela vai dizer que x3 tem que ser igual a menos 24 para que isso aqui seja satisfeito. Ou seja, não pode. A minha variável é não negativa. O x3 tem que ser não negativo. Se x3 está menos 24, não pode. Putz, professor, e agora? O que eu faço? Agora a gente lança a mão do que nós chamamos de variáveis artificiais, tá? Variáveis artificiais. Logo, eu tenho 3 tipos de variáveis. Eu tenho as variáveis originais do problema, que nesse caso aqui é x1 e x2, que é lá o produto 1, produto 2, custo 1, custo 2, seja lá o que for. Eu tenho as variáveis de folga do meu problema, que pode ser de falta ou excesso. Falta quando é menor ou igual, excesso quando é maior ou igual. Excesso, botou um X aqui. E agora nós vamos lançar mão das variáveis artificiais. Vou até colocar em caixa alta aqui. Artificiais. O que são essas variáveis artificiais? Muito bem. Para quem fez matemática ou algumas engenharias, quando tinha lá um professor de cálculo, de álgebra, cálculo 2, ele começava a mostrar alguma coisa lá, e aí quando a gente está na graduação, a gente sempre tem aquele pensamento, né? Putz, o negócio parecia que não tem solução, daqui a pouco o professor de matemática tirou um truque da manga lá, e colocou isso, não sei de onde que apareceu, não sei de onde veio, e resolveu o problema. Quando a gente está aprendendo derivada, por exemplo, quando a gente aprende derivar por L'Hopital, parece isso, né? Derivada por L'Hopital parece mágica. Deriva em cima, deriva embaixo, deu certo. Então a gente tem que ficar um pouco preocupado.
Mas o que a gente vai fazer aqui é isso. O que nós vamos criar aqui são variáveis que ela não tem explicação econômica no modelo. As variáveis originais você modelou, você definiu lá, produção do produto 1, custo do insumo 1, você definiu o que era, quantidade transportada do ponto A para o ponto B, você definiu o que é a variável, tá? Então, tem uma explicação. As variáveis de folga têm explicação, é o quanto está sobrando ou está faltando, né? O quanto que eu vou deixar de consumir ou quanto que eu vou precisar mais daquela restrição, ou seja, daquele insumo ou daquela condição que eu impus, que são as minhas restrições. Então, ela tem uma explicação econômica no modelo. As variáveis artificiais, não. Elas servem única e exclusivamente para que a gente possa preparar o simplex para a resolução. Elas são artifícios matemáticos, tá? Para que eu possa pegar, agora vamos olhar o gráfico aqui de novo, para que eu possa pegar, neste momento, a minha solução x1 e x2 está no 0, 0 aqui. Ela está na região factível? Não, ela não está na região factível. Ou seja, o meu simplex funciona na forma padrão e com a iteração do simplex, variável que entra, bloqueio, variável que sai, pivoteamento. E esses 4 passos, ela funciona depois que eu estou em um vértice da região factível. Tá? Ou seja, agora eu estou no 0, 0. x1 e x2 não valem nada, são zeros. Eu tenho que ter alguma forma de sair dessa solução aqui e chegar em algum lugar aqui dentro. Na hora que eu chegar em algum lugar aqui dentro, ótimo. Aí eu vou para o simplex tradicional e eu faço isso, tá? Para fazer isso, nós criamos variáveis artificiais. Agora eu vou até aumentar aqui o nosso Excel. Eu crio variável artificial de maneira com que apareça a minha identidade que eu preciso, que está faltando, tá? Então, muito bem, eu vou pegar isso aqui para deixar como memória de conta e vou dizer o seguinte, nessas duas restrições aqui, Ctrl C, Ctrl V, deixa eu colocar aqui para baixo para ficar alinhado, eu vou criar aqui mais um x7 e vou criar aqui mais um x8, que são as variáveis artificiais que eu estou lançando mão. Muito bem. Se eu criei mais um x7 mais um x8, legal, eu vou vir para cá, vou criar aqui o meu x7, meu x8, e olhando aqui na distribuição, eu tenho que na função objetiva ela não tem valor, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Pô, maravilha. Legal. Apareceu a identidade agora? Agora apareceu, né? Agora eu estou com esse modelo. Eu tenho x7, x8, x5 e x6. Essa é a minha base. Vamos pegar aqui da planilha. Anterior. Só para facilitar a nossa continha. E vamos colocar aqui. Só que agora eu tenho 4 variáveis na base, porque eu tenho 4 restrições. Sempre assim? Sempre assim. Quem são eles? x7, x8, x5 e x6. E a minha solução neste momento é 24, 20, 8 e 6. Legal. Então, em termos matemáticos agora, parece que está tudo certo. Parece que está tudo certo. Eu criei uma variável a mais. Criei o x7, x8. Mas, agora vamos pensar no lado prático.
tá? No lado prático, se eu estou lançando mão de uma variável artificial, que não significa fisicamente absolutamente nada, e eu tenho que usar essa solução, essa variável, para me dar uma solução do problema, quer dizer, eu estou tentando contar com o dinheiro dos extraterrestres para resolver o problema do corona. Não dá certo. Eu estou contando com uma variável que não existe fisicamente, operacionalmente. Né? Então, esse modelo, embora numericamente esteja pronto para o simplex, não faz muito sentido, porque o x7 e o x8 não significam nada. Muito bem. Para que eu possa fazer isso funcionar, eu tenho que lançar mão de duas metodologias. Ou eu lanço mão de um método chamado Big M, ou eu lanço mão de um outro método chamado duas fases. Duas fases. Muito bem. Eu vou explicar primeiro o método duas fases, tá? O método duas fases. E depois o Big M vai vir, eu vou mostrar no livro, porque o Big M, computacionalmente, ele não é tão favorável assim, tá? Porque eu tenho que colocar um número muito grande. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, eu vou começar com duas fases, tá? O que consiste o método duas fases? Bom, se eu criei duas variáveis artificiais que não têm significado, eu gostaria que essas variáveis artificiais elas saíssem da base. Concordam comigo ou não? Eu gostaria que essas variáveis artificiais fossem para o beleléu. Por quê? Porque se ela ficar na minha solução básica, nesse problema, significa que eu não tenho como resolver. Opa! Lembra dos casos especiais? O primeiro caso especiais é: quando é que eu sei que um problema é infactível no quadro simplex? Bom, pela explicação da variável artificial se eu resolver tudo isso, esse método das duas fases aí que a gente está vendo, depois o simplex, e no final de tudo, uma variável artificial permanecer na solução básica, significa que para ter solução eu estou contando com uma coisa que é irreal, que é artificial. Logo, não existe solução. Beleza? Então, a condição para que um problema seja infactível é que a variável artificial que eu criei nesse método das duas fases, ela continue na base até o final. Opa, beleza? Maravilha. Então já entendemos uma parte. Só que o que é interessante para mim? É interessante que eu faça com que essas variáveis sumam, que elas virem zero. Bom, que elas virem zero significa que eu quero tirar elas da base. Mas como é que eu consigo tirar elas da base de uma maneira forçada, né? De uma maneira que eu obrigue elas a fazer isso? Ah, simples. Eu vou lá, eu crio uma nova função objetivo, minimizar um W, tá? Que seja nada mais, nada menos que a soma dessas duas variáveis artificiais. Eu crio uma nova função objetivo. Uma nova função objetivo. Porque eu sei que se essas variáveis artificiais saírem da base, ou seja, receberem o valor zero, significa que eu vou estar, e todas as condições do meu quadro simplex forem satisfeitas, significa que eu vou estar dentro da região viável. Ah, maravilha, muito bem. Então, essa função aqui nós chamamos de função objetivo de propósito ali, artificial. Uma função objetivo artificial. E o que eu faço com ela? Ué, o que eu faço com qualquer função objetivo? Boto ela na forma padrão. Boto ela na forma padrão. 7x7 nada. Menos x7 menos x8. E crio agora uma linha especial. Vou colocar ela aqui, arrastei ela para baixo, tá? E crio uma função especial aqui no W. Então agora eu vou ter duas funções objetivos.
onde a primeira fase está associada à minha função objetivo artificial. Então, essa é a primeira fase. Olha só, maximizar menos W, menos 7x, menos x7, menos x8, vou colocar ela para cá, inverte o sinal. 0, 0, 0, 0, 0, 0, inverte 1, inverte 1. W agora é 0. Eu sei que essa aqui é a linha do W, e eu sei que essa aqui é a linha do função objetivo do Z. Tudo bem? E nós estamos na nossa primeira fase. Temos as condições, então, de ter uma solução básica? Sim ou não? Ó, tem a primeira coluna de uma identidade de 4x4, temos a segunda coluna, temos a terceira coluna, temos a quarta coluna. Eu esqueço temporariamente que existe isso. A primeira fase, eu só vou olhar para a função artificial, esqueço a função objetivo original, vou olhar para a segunda fase. Muito bem. Em cima dessa coluna, que é a primeira coluna de identidade 4x4, nessa função objetivo que eu estou olhando agora, ela é 0? Não. Opa, então eu nem tenho a solução básica ainda. Eu nem tenho solução básica ainda, numericamente, algebricamente falando. Eu tenho que transformar esse cara em 0. Bom, como é que eu transformo qualquer coisa em 0 em matriz dentro do simplex? Operações por linha. Eu tenho que transformar esse cara em 0, esse cara em 0, esses dois já são, não vai mexer nada. Então, se eu pegar aqui e multiplicar menos 1, né? Ou somar essa linha com o negativo dessa linha, ou multiplicar essa aqui por menos 1 e somar com a nova linha aqui, vamos chamar de LW, tá? Então, a nova LW, a LW nova, tem que ser a LW antiga, menos, vamos chamar aqui de L1, que é a minha restrição 1. É uma operação por linha, não é? Eu estou pegando um múltiplo de menos 1 somando lá. Vamos fazer isso. Então, eu venho aqui, Ctrl C, colar valores, acostuma, tá? E eu vou dizer aqui que a nova linha LW é a linha LW anterior, menos 1 vezes a linha L1. Essa aqui não vai mudar, então vai ficar aqui mesmo. Opa! Ô, professor, começou a acontecer um negócio maneiro aí, hein? Tá parecendo bacana aí o que está acontecendo. Olha só, deixa eu centralizar aqui para a gente entender bem. O meu x7 aqui, não vamos deixar de destacar aqui as funções objetivos, para a gente entender bem o que está acontecendo, tá? O meu RHS, eu ao zerar esse, opa, começou a aparecer um negativo aqui, já começou a ficar interessante, já aparece mais com o que a gente não tinha. Tem uma base? Bom, a primeira coluna da identidade está aqui, na função objetiva que eu estou no momento, que é a primeira das duas fases. Vamos colocar aqui fase 1 das nossas duas fases. Preparando a função objetiva, aqui está 0. Na segunda coluna da identidade, aqui não está 0, porque é a linha que eu tenho que olhar. Bom, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos pegar isso daqui, Ctrl C, não esqueça de colar valores. Colar valores. Vou pegar a linha nova, vai ser a linha antiga, menos 1 vezes, não precisa, a linha, opa, agora não é essa, que o 1 está aqui, né? Eu quero zerar esse. Muito bem. E arrastei para o lado. Legal. Olha só. Está aqui a minha função objetivo. Está aqui a minha função objetivo antiga. Eu vou preservá-la aí na segunda linha para ver o que está acontecendo com ela. Vejo que não alterou nada. Mas, basicamente, na primeira fase, eu vou olhar para o W e vou olhar para minhas restrições. Eu vou continuar fazendo as operações por linha por Z, só para vocês entendendo o que está acontecendo. Muito bem. O meu valor de W é 44. Claro que é 44. Não é x7, x8. A função objetivo original não é x7 mais x8. Quanto que vale x7? É 24. Quanto que vale x8? É 20. 20 mais 24, 44.
como eu inverti, porque eu multipliquei por menos 1 para ficar de maximização, para que na função objetivo no quadro fique certa, na forma padrão, apareceu aqui o sinal invertido menos 44. Razoável, né? Então, o menos W é igual a menos 44, logo o W é igual a 44. Muito bem. Agora sim, agora eu tenho Ctrl X, agora eu vou até recortar de lá, não vou nem deixar lá. Agora eu tenho essa solução. Agora tá ok. Agora sim, x7 vale 24, x8 vale 20, x5 vale 8, x6 vale 1, a minha função objetivo artificial vale 44, a minha função objetivo original vale 0. Tenho solução? Não, não tenho solução. Por quê? Se x7, x8, x5 e x6 estão na base, nessa ordem, x1 e x2 vale 0, 0, eu ainda estou nesse ponto aqui. Porém, na hora que eu preparo a minha função, a minha função objetivo artificial, para que ela fique na base, para que eu tenha uma solução básica factível, tem a solução básica, porém aqui não é factível, não esqueçam disso, tá? Não esqueçam que não é factível. Por que não é factível? Porque, no fundo, a variável artificial, eu estou nessa solução ainda. x3 vale menos, x4 vale menos, tá? Muito bem. Opa, agora apareceu. x2 quer entrar na base. Olha lá, é o mais negativo. Então, agora eu estou com todas as condições. Tenho a identidade. Lá na função objetivo que eu estou olhando é 0, 0. O RHS é positivo. Apareceu algum negativo. Opa, não estou no ótimo ainda. Agora a gente pode aplicar o simplex normal, na primeira fase do método duas fases. Então, o meu x2 é a variável que entra na base. Quem quer sair? Vamos colocar o bloqueio aqui. Bloqueio. Quem que é o bloqueio? É o B divididos pela A e J. 8, que é a primeira linha, fazendo divisão. 8 dividido por 0 não faz sentido. Temos três valores. Temos 24 por 3, que é 8, 20 por 5, que é 4, 6 por 1, que é 6. O menor valor é esse. Vou colocar em... Vou fazer um quadradinho aqui que fica, acho que, melhor. Tá? Ou seja, o elemento pivô é o 5. Quem que sai na base nesse cara? Essa é a linha pivô. Quem que sai da base? x8 sai da base. Isso. X, vamos colocar só para anotar aqui. x2 entra, porque ele é o mais negativo. Fiz o bloqueio, o menor deles é o valor 4. Logo, quem está na base nessa linha? O x8. x8 sai. Já sabemos quem entra, quanto é o valor, quem sai. Ótimo, agora é o pivoteamento, tá bom? Então, Ctrl C, não esqueçam de colar como valores. Muito bem, eu vou vou inserir uma coluna aqui em diante, inserir aqui, colocar elas para a direita, e vou deixar esses dois valores aqui, só para poder copiar aqui, tá? Então, eu vou pegar essa coluna, Ctrl C, colar valores, não esqueçam. E vou colocar em negrito aqui, para lembrar que esses são os termos, tá? Muito bem. Quem é o elemento? Qual elemento? É a linha 2, né? A restrição 2. Vamos destacar aqui. Como a gente não gasta tempo fazendo conta na mão, a gente pode gastar tempo deixando a nossa tabela bonitinha, né? Então, essa linha 2 nada mais vai ser do que a linha 2 antiga divididos pelo termo, pelo multiplicador, pelo elemento pivô. Vou fixar aqui, obviamente, a coluna para na hora de arrastar a coluna C eu não ter problema. Vamos ver se deu certo? Eu fiz certo aqui? Ah, só que tem que... Não posso esquecer que eu tenho que pegar lá, né? Por um lado. Muito bem, agora deu certo.
Beleza, apareceu o 4 aqui como deveria. Vocês perceberam que a todo momento a gente tem elementos para conferir? Bom, se no bloqueio deu 4, então na função objetivo original aqui deu 4, tá? Então tem que dar isso mesmo. E aqui, aonde que devia ser 1, apareceu 1, que é na coluna 2, na linha 2, coluna 2, linha 2, apareceu 1. Eu tenho que zerar todo o resto. Então, muito bem, o que eu vou fazer? A linha 1 antiga é a linha 1 nova, menos o termo fixado a linha, fixado a coluna, vezes a linha 1 nova, fixada a linha. Muito bem. Aí, arrasto para cima, para o lado. Legal. Vamos ver o que deu de errado aqui. Ah, tá. Ah, isso fiz errado ali, né? Vamos corrigir. Então, aqui é este cara aqui. Arrastei para cima. Arrastei para o lado. Maravilha. Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos conferir se está certo. Ó, aqui é a linha 3 nova. É a linha 3 antiga. Não sei se está deslocado um para a direita aqui, né? Menos o elemento pivô da linha, fixado a coluna, vezes a linha pivô nova, fixada a linha. Muito bem. Agora arrastei para baixo. Tá correto. Tá? Beleza. Vamos entender agora um pouquinho aqui o que aconteceu. Tá aqui a nossa linha função objetivo artificial, nossa função objetivo original, que eu não precisaria obrigatoriamente ficar carregando. Eu, Cássio, tenho por costume carregar, porque não vai fazer diferença nenhuma na minha conta. E vamos entender agora quem é a base. Ctrl C, Ctrl U, Ctrl V. Ctrl V. X2 entrou, vou colocar aqui para cima, X8 saiu. Então, o X2 entra no lugar do X8. Perceberam? Valores. Agora, eu tenho que X7 vale 12. X7 vale 12. Na ordem, X2 vale 4. Na ordem, X5 vale 8. Na ordem, X6 vale 2. Vamos conferir? X7 é o primeiro coluna da matriz identidade. X2 é a segunda coluna de identidade. X5 é a terceira coluna de identidade. X6 é a quarta coluna de identidade. Em cima do X7, do X2, do X5, do X6 está 0. Ou seja, a solução básica está confirmada. Todo mundo aqui é positivo? É, solução básica factível. Ótimo, está tudo certo. Todas as contas que a gente fez estão corretas. Muito bem. Então, agora apareceu, olha só, o X4 antes não tinha um valor 1, agora ele apareceu um menos 6. Apareceu um menos 6. Então, significa que eu tenho dois caras candidatos a entrar na base. O X1 contribui com a função objetivo, o X4 contribui com a função objetivo. Eu vou escolher, entre aspas, o mais negativo, que é o X1. Beleza? Reparem que a função objetiva agora, artificial, é menos 12, e eu já ganhei um valor para a função objetivo original. Peraí, vamos dar uma olhada lá no gráfico que aconteceu? Olha o bloqueio. Lembram? 8, 4, 6 na direção do X2? Olha lá, 4, 6 e 8. Chega a ser milagroso isso, né, gente? É um negócio de maluco, né? Tá aqui o bloqueio, ó, 4, 6 e 8, tá aqui. 4, 6 e 8. Ele foi para o menor, ou seja, eu estou neste valor aqui. X1 vale 0, X2 vale 4. Ah, é isso mesmo, olha aqui, ó, X2 vale 4. Que coincidência? Não é coincidência. É isso mesmo, é assim que tem que funcionar. A conta algébrica tem que bater com a conta, com a visualização geométrica, tá? Eu tenho um valor para a função objetivo O, claro que eu tenho valor, porque agora x2 tem um valor de 4. Mas ele está na região factível? Não, não está na região factível. Como que eu sei que não está na região factível?
Porque o x7 ainda tem valor. Porque a função objetivo artificial ainda está menos 12. O x7 vale 12. Então, eu ainda tenho um valor que está contribuindo na função objetivo de maneira artificial. Ainda isso significa pura e simplesmente estou fora da região viável. Tudo bem? Muito bem. Mas ainda não está no ótimo. Significa que eu vou continuar aqui. O x1 que entra na base é o mais negativo. Muito bem, x1 que entra na base, cálculo do bloqueio. UB divididos por esse valor. Agora já começou a ficar com um número com vírgula, né? Opa, apareceu um negativo aqui. Faz sentido o negativo? Não. Então, com certeza absoluta, o x6 não sai da base. Por quê? Porque eu não posso transformar esse cara em 1, porque para eu transformar esse cara em 1, eu teria que dividir tudo por menos 0,4. Para ficar menos 0,4 divididos por menos 0,4. E na hora que eu pegasse o 2 divididos por menos 0,4, ia ficar um valor negativo aqui. Bom, se é um valor negativo aqui no RHS, não pode. Então, eu não posso entrar aqui. Tá? Agora, vemos a conta aí. Ou seja, se x1 entra na base, x1 entra na base, quem vai sair? Quem é o menor entre 4,2, 8 e 10? 4,2. Logo, esse cara aqui... Opa, quem está na base nesse elemento pivô? x7 está na base. Então, x7 sai. Professor, uma pergunta. Sempre que eu fizer essa conta aqui no método das duas fases, na primeira fase que eu tenho a função artificial, nas primeiras iterações, sempre vai tirar as variáveis artificiais logo de cara? E eu vou te responder uma pergunta com um termo que você usou. Ah, sempre vai acontecer? E eu vou te dizer, toda vez em pesquisa operacional, no simplex e etc., que você tiver um sempre ou um nunca, tome muito cuidado. Muito cuidado. Raramente são as coisas que a gente fala sempre nesse sentido. Principalmente a qual variável entra, qual variável sai, porque isso depende de uma geometria. Então, a resposta é não. Normalmente acontece de as primeiras variáveis que saem da base, quando eu uso método das duas fases, são as artificiais, mas nem sempre. Mas nem sempre. Pode ser que eu faça mais uma iteração, tivesse tirado, por exemplo, x5, para depois, uma terceira ou quarta iteração, tirar outra variável artificial, tá? Então, que fique claro aqui que não vai acontecer isso sempre de as primeiras iterações do método das duas fases vai ser a retirada das variáveis artificiais da base. Isso não vai acontecer sempre. Vai acontecer na maioria das vezes, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Muito bem. Neste caso aqui, x7 sai, maravilha. Então, agora eu vou transformar, agora vai ficar mais fácil aqui, porque vai ficar retinho, né? Ctrl C, cuidado para não copiar direto, copiar valores, para que manter esses valores anterior. Vou pegar a minha coluna pivô, vou colar valores aqui, vou deixar ela em negrito para saber que não tem nada a ver, é só o termo, tá? Vou destacar aqui a minha função objetivo, original, original não, artificial, a original, o meu RHS, assim a gente está com todos os elementos da matriz aí prontos. E vamos fazer o pivoteamento. Muito bem, se a linha 1 agora é a linha pivô, eu vou pegar a linha 1 nova é igual à linha 1 antiga, divididos pelo multiplicador, né, divididos pelo multiplicador aí, fixo. Transformou em 1, tem que fazer para toda a linha, não esquece. Como é que eu confiro se está certo o que eu fiz ou não? Esse número aqui no RHS tem que ser aquele cara lá que você escolheu como o menor valor. Sempre isso. Agora sim, agora eu posso colocar a mão no fogo. Sempre vai acontecer isso, professor? Sempre vai acontecer isso. Sempre que esse valor do bloqueio, sempre vai ser o cara que vai aparecer aqui. Muito bem. E o resto a mesma coisa. Olha lá. Quem que vai ser a nova linha 2? Vai ser a linha 2 antiga, menos o multiplicador da linha 2 fixo a coluna, vezes a linha 1
nova fixa linha. Muito bem. Transformei esse cara em 0. Na hora que eu arrastei para cá, beleza. Faço um Ctrl C aqui, faço um Ctrl V aqui, deixa eu dar uma olhada se está tudo certo. Então, a linha função objetivo vai ser a nova linha da função objetivo, a linha da função objetivo anterior, menos o multiplicador vezes a linha nova pivô. Legal, tá correto. Dá uma conferidinha, arrasta para lá e bingo, olha o que aconteceu. Vamos lá, vamos separar aqui a minha função objetivo artificial, a minha função objetivo original, o meu RHS. Olha o que aconteceu na linha, na função objetivo artificial W. Lá no X7, no X8, apareceu o coeficiente 1, o resto tudo 0. E o Z, ou melhor, o W ficou 0. Quando isso acontece, significa que todas as variáveis artificiais saíram da base, não estão mais na base. Quem é a minha base agora? Vamos conferir para ter certeza que a gente está falando a coisa certa. X1 entrou no lugar do X7. X1 entrou no lugar do X7. Valores. Putz, agora vai ficar difícil de colocar lá. Vou colocar só o primeiro, tá? Só uma vírgula. 4,2, 2, vou colocar 2,2, 3,7 e o 3,7. Tá? Beleza. Tá, são esses números aqui. Muito bem. Então, realmente, na base aqui, não está mais nem o X7 nem o X8, são todas as variáveis artificiais. A minha função objetivo, lembrando aqui, Ctrl C, venho para cá. Se eu olhar ela agora, eu vejo que ela está fora da base, logo é 0 mais 0, W é 0. Fechou. Então, isso significa que eu tenho aqui o fim da fase 1 do método das duas fases. É o fim da fase 1. Tudo bem? Fim da fase 1. O que significa? Significa que a partir de agora, eu vou voltar somente para o W. Ou melhor, para o Z, para a função objetiva original. Eu vou descartar a linha da função objetiva original, eu vou descartar as variáveis artificiais, porque elas serviram só de artifício para mim, não significam absolutamente mais nada, foi um relacionamento efêmero que eu tive, sem significado sentimental nenhum com essas variáveis. Tá? Vamos colar como valores, ou seja, eu posso eliminar isso, excluir, deslocar para cima, eu posso eliminar essas duas, excluir, deslocar para a esquerda, e eu voltei para o meu problema original. Tá? Então, aqui agora está o meu Z, aqui está o meu RHS, e reparem, quem está na base aqui? X1, X2, X5 e X6. X1 vale 4,2, X2 vale 2,2. Se nós olharmos no gráfico, eu estava nesse ponto. Eu vim em direção a X1. Em direção a X1 é seguir por essa restrição aqui. Ou seja, agora eu estou no ponto A. Entrei na região factível. Ou seja, o fim da fase 1 significa que, geometricamente, eu entrei na região factível. A partir de agora, eu não preciso usar mais nada de artificial, porque eu estou na região factível. A solução que está aqui é realmente a solução. Não esqueçamos que a função objetivo original, Z, para colocar na forma padrão, eu tive que multiplicar por menos 1. Eu estou maximizando menos Z. Logo, se menos Z vale menos 56,5, Z vale 56,5. Muito bem. Então, aqui eu tenho o início da fase 2.
o início da fase 2, eu vou perguntar, agora, a minha solução está no ótimo? Não, ainda tem um x4 aqui negativo. Tem mais algum? Não, então é só ele que quer entrar na base. Continua a fase 2 do jeitinho que a gente continuou o simplex. Tá? Muito bem, o x4 entra na base. Quem sai? Vamos calcular o bloqueio. B divididos pelos elementos da coluna 4. BI pelos elementos A e 4. Tá aqui. E esses dois caras não podem ser. Então, é o 20 ou o 13. O menor deles, eu bloqueio, é o mínimo. Logo, essa linha aqui é a linha pivô. Quem sai da base, então? Já que esse cara é o elemento pivô. X6. X6 sai da base. X6 sai. Repare o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico agora. Eu estou no ponto A. Eu posso me deslocar aqui para 4 direções, se eu tenho que ir para um vértice. Eu posso voltar para cá. Bom, não faz sentido, porque eu vim daqui, né? Não faz sentido. Eu sei que a minha função objetivo Z melhora se eu vier para cá. Então, não faz sentido eu vir para cá. Eu posso vir para cá. Não faz sentido. Ou seja, não faz sentido eu sair da região viável. Tá? Eu posso vir para o ponto B, ou eu posso ir para o ponto B, D. Para que direção que eu estou indo agora? X4 é a variável de folga associada a qual restrição? Vamos dar uma olhada. X4 está associada à restrição 2. Não é isso? 2x1 mais 5x2 menos x4 igual a 20. X4 está nessa direção. Qual que é a restrição 2? Essa daqui. Se eu estou indo em direção a x4, eu vou tentar vir para cá. Vamos ver se isso está certo ou se nós estamos indo para cá. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Vamos lá. Então, já entendemos geometricamente o que vai acontecer. Vamos fazer o pivoteamento. Já decidimos quem entra, quem sai. Certo. Então, beleza. Ctrl C aqui. Vamos fazer um colar valores. Pegar aqui o valor de x4, Ctrl C. Vou colar aqui. Colar valores, deixar em negrito para lembrar que isso aqui são só os termos. Vou pegar isso aqui, é igual a original divididos pelo termo multiplicador. Muito bem. Então, o elemento pivô tem que ser transformado em 1, está correto. A partir daí é a linha anterior menos o multiplicador fixo a coluna vezes a linha pivô nova, que fixado a linha. Muito bem. Subi, arrastei. E temos lá o valor. Ou seja, temos aqui a nossa nova iteração do 4 simplex. Aqui está a nossa função objetivo Z. Aqui está o nosso RHS. Muito bem. E quem está na base agora, nesse momento, Ctrl C, Ctrl V, está na base x1, x2, x1, opa, aí aqui embaixo, para cá, x1, x2, x5, x4. Claro, x4 entrou no lugar de x6. Perceberam que a ordem importa? Logo, a minha solução aqui vai ser nessa ordem. x1 igual a 1,5. x2 igual a 6. x5 igual a 6,5. x4 igual a 13. Muito bem. Chegou. Temos mais alguém para fazer a iteração aí? Não? Não tem mais nenhum negativo na função objetivo. Agora eu já estou na região viável. Chegamos no final. Solução ótima. Solução ótima.
Muito bem. Fim da fase 2, obviamente, né? E solução ótima. Com o meu Z agora, Z estrela igual a 51. Não esqueçam que lá no início, para colocar na forma padrão, eu multipliquei a minimizar Z para maximizar menos Z, logo o valor de menos Z aqui está com o sinal invertido. Aqui a gente só tem o Z. O W foi para o beleléu. Tá? Então aqui é o meu valor 51. E o valor das variáveis eu tenho 1,5, 2, x2 igual a 6, x5 igual a 6,5, x4 igual a 13. Muito bem, agora vamos tentar entender essa solução aqui no gráfico. Será que era para cima ou para baixo? Para o B ou para o D? Tá? Vamos olhar. x4, ó, x1 é igual a 1,5. Opa, é o ponto D. Professor, mas não era para ir para o B? Por que eu fui para lá? Pensem comigo. Por que eu fui para o D em vez de ir para o B? Se x4 quer entrar na base, significa que ele vai ganhar um valor, correto? A restrição 4. A restrição 4. A restrição relacionada a x4, não é a 2? Não é essa daqui? Ou seja, esse termo aqui, se x4 quer entrar na base, ele vai ganhar mais valor para ser igual a 20. Quanto mais valor esse cara ganha, menor é esse cara. Menor é essa soma aqui. Logo, eu estou tirando essa restrição. Essa restrição, eu estou tirando ela para cá. Por isso que eu vim para o ponto D. Não estou indo para lá. Tudo bem? Que ela daqui para cima. Eu estou tirando esse cara. X4 está ganhando valor. Então, eu tenho que tirar dessa restrição. Logo, eu estou vindo nessa direção aqui. Por isso que é o ponto D. Tudo bem? Então, tá aqui a minha solução. x1 igual a 1,5, x2 igual a 6, e tá aqui o nosso ponto ótimo, tá? Tudo bem? Lembrando aqui que eu tenho aqui um gradiente, que é 10 e 6, tá? Então, ele tá bem inclinadão aqui. Eu não vou conseguir desenhar aqui, mas ele tá nessa direção, mais ou menos, né? Nessa direção. Acho que aqui tem embaixo, aqui tem o gradiente. Ah, tá aqui, ó. Tá? O gradiente tá aqui, eu vou contrário ao gradiente. Cheguei na solução ótima. 1,5 e 6. Legal, gente? Entenderam aí? Uma vez que entenderam essa parte, chegamos na solução. Vamos olhar aqui, discutir um pouquinho com vocês aqui as soluções casos especiais, tá? Só para a gente fechar hoje. Infelizmente não vai dar tempo de a gente fazer uma modelagem hoje, mas na aula que vem eu compenso isso, porque a gente vai fazer basicamente só modelagem na aula que vem, tá? Mas vamos dar uma olhada lá agora, vou salvar, depois eu mando para vocês. Vamos dar uma olhada agora aqui no livro, os casos especiais, tá? Então, como é que a gente identifica isso no quadro simplex? Deixa eu ir lá para baixo. Simplex. Forma tabular. Tudo isso que a gente falou hoje. Minimização, Big M, duas fases. Hoje nós falamos das duas fases. Variável artificial. Big M, eu vou falar depois para vocês isso, não agora, tá? Mas para na aula que vem só. E... Vamos ver se eu consigo achar aqui um quadro ótimo. Tá aqui, achei. Então, vamos lá. Quais são os casos especiais que nós temos, então? Nós temos múltiplas soluções, uma função objetivo ilimitada, né, cresce indefinidamente. Lembra que você tem uma região aberta, não existe solução, e hoje apareceu aqui, agora apareceu aqui uma solução ótima degenerada. O que significa uma solução ótima degenerada? Significa que uma das variáveis
que estão na base têm o valor zero. Isso faz sentido com aquilo que foi falado no início da aula de hoje, que era o seguinte: eu vou ter M restrições, e eu nunca falei para vocês que vão ter sempre N variáveis com valores diferentes de zero. Eu sempre falei que vão ter sempre, no máximo, M variáveis com valores maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque nós podemos ter um caso de solução degenerada, onde uma variável está na base, mas o valor dela na base é zero. Ou seja, lá no meu RHS, no quadro simplex, vai aparecer zero no valor. O RHS tem que ser não negativo, pode aparecer zero, claro que pode, sem problema nenhum. Como é que é isso, então? Vamos olhar o primeiro aqui, tá? Eu vou direto para onde que... múltiplas soluções ótimas. Na forma tabular, é o seguinte: múltiplas soluções ótimas, a gente já entendeu que é quando uma restrição ela está perpendicular ao gradiente ou a curva de nível é paralela a essa restrição. Como é que no quadro aparece? No quadro vai aparecer, quando você chegar ao fim, tá? Aqui a Patrícia Belfiore, ela coloca a Z aqui no final, tá? Eu coloco no início do quadro, eu gosto de colocar no final para ficar igual ao modelo matemático. Mas, eu cheguei ao final, aqui estão as variáveis, tá? x1, x2, x3, x4. Eu não tenho mais ninguém que quer entrar na base, ou seja, não tem valor negativo, então estou no ótimo. Entretanto, uma variável que não está na base, veja que ela não tem identidade embaixo dela, o coeficiente da função objetiva é zero. Quando acontece isso, eu tenho múltiplas soluções ótimas. Significa que se eu colocar essa x2 na base, a gente chama de forçar a variável a entrar na base, isto é, fazer o cálculo do pivoteamento aqui, tá? Fazer o 4 sobre meio, 2 sobre meio, quem vai ser o menor, escolher o elemento pivô, pivotear. Uma dessas duas variáveis vai sair na base, e o x2 vai entrar. O valor da função objetivo não vai alterar, obviamente, né? Porque se isso aqui já é zero, eu não vou fazer nada nessa linha. Então, eu tenho casos de múltiplas soluções ótimas. Então, eu já sei identificar. No gráfico, eu sei que o meu gradiente é perpendicular a uma restrição, que é onde está apontando o que eu quero fazer, né? Seja para maximizar ou minimizar. Eu identifiquei soluções múltiplas. E, ao colocar aqui uma variável que, no final, não está na base, mas o coeficiente da função objetivo atualizado é zero, eu vou encontrar outra solução com o mesmo valor da função objetivo. Tudo bem? Então, qualquer múltiplo entre a solução anterior e essa solução, limitado, lembra do lambda limitado entre 0 e 1? É isso daí, tá? É exatamente isso. É assim que a gente identifica a solução múltipla no quadro simplex. Está aqui o caso, tá? Então, o ponto B, o ponto C, qualquer coisa aqui dentro, a gente tem. No quadro simplex, a gente consegue identificar só o ponto C ou só o ponto B. Toda essa combinação aqui a gente não identifica. Aí tem que ir para para a combinação convexa que eu mostrei lá na segunda aula, tá? Muito bem, vamos para o outro caso especial. Outro caso especial, função objetivo, Z é limitado. Muito bem, como é que a gente identifica isso? Vamos chegar lá no quadro. Final. Deixa eu ver isso aqui. Tá aqui. Esse aqui é o quadro final. Então, fiz tudo. Fase 1, fase 2, no essas duas fases, tá? Fiz tudo, cheguei no quadro final. Sempre as soluções especiais aparecem no quadro final. Então, se a solução múltipla aparece a função objetivo zero, lá na linha da função objetivo, o coeficiente atualizado aparece zero, e eu consigo fazer o pivoteamento. Para a solução ilimitada, nós temos a seguinte condição, tá aqui, tá? A seguinte condição, não vai grifar o que eu quero, tá? Mas é aqui, ó. Eu tenho que alguém quer entrar na base, ou seja, eu tenho um valor negativo, teoricamente eu tenho que continuar o simplex, porém na hora que eu calculo o bloqueio,
ninguém quer sair. Eu tenho alguém que quer entrar, e na hora que eu calculo o bloqueio, ninguém quer sair. Por quê? Se eu dividir aqui o B pelo A e J nessa linha, todos os elementos A e J da coluna J que quer entrar na base, ou são negativos ou são zero. Então, se isso acontecer, significa que a minha função objetivo vai crescer indefinidamente, ou seja, ela é ilimitada. Tá? Então, obviamente que isso só vale quando eu só tenho caras negativos na função objetivo atualizada e todo mundo da coluna ou é negativo ou é zero. Tá? Se eu tenho um outro negativo aqui que pode fazer o pivoteamento normal, eu faço, tá? Sem problema nenhum. É só quando aparece essa situação. Tem alguém que quer entrar, na hora do bloqueio, ninguém quer sair. Tá? Quando acontecer isso, alguém quer entrar, ninguém quer sair, eu tenho uma solução ilimitada. Muito bem. Não existe solução? Nós já falamos, né? Não existe solução. Deixa eu pegar o quadro final aqui. Não existe solução. No caso dela, que a variável x4 é uma variável artificial, né? É uma variável artificial. Cheguei na solução... tá aqui, perdão. O A1 é a variável artificial, x1 e x2 variáveis originais, x3 e x4 variáveis de folga. O A1 aqui é a primeira artificial. Aí, cuidado só fazer um detalhe. Tem livros que trazem as artificiais, elas criam com um A, tá? Tem vários livros que fazem isso. Eu, particularmente, gosto de fazer a continuação da variável que eu... da numeração que eu tô tendo ali, porque a gente faz na mão, né? Então, eu gosto de deixar uma numeração contínua, mas não faz diferença nenhuma. A artificial dela aqui é a A1. E veja, acabou a fase 1, ninguém mais quer entrar. Esse M aqui é um número muito grande, imagine aí, 99 zilhões, ou seja, positivo, tá? Então eu tenho aqui 3 vezes 99 zilhões mais 1 é um número positivo, 0 é a base, um número positivo, um número positivo. Ninguém mais quer sair da base, ou seja, cheguei no ótimo. Eu cheguei no ótimo e a minha variável artificial continua na base. Se isso acontecer, a solução ela não existe, ou o problema é infactível. Tá? Senhor, o que eu faço com isso aí? Chora, filho, chora porque você fez alguma coisa errada na tua modelagem, o teu problema realmente não tem solução. Então, ou você tem que rever o teu modelo, e aí às vezes isso é doído, porque às vezes o modelo é grande pra caramba, e descobrir aonde que está a infactibilidade não é uma tarefa fácil, tá? Porque a conta errada é muito difícil de acontecer. Tá? Então eu tenho que rever o meu modelo lá, o que eu estou deixando de considerar, eu tenho que ir lá, voltar lá para o meu modelo conceitual e rever tudo desde o início lá. Estou esquecendo. Mas aqui significa que o problema é infactível, não tem solução para esse problema. Tá? Ou seja, eu não saio da fase 1 que a gente acabou de falar. Tá? E a solução degenerada é quando dá um empate, que é o que a gente estava falando, quando dá um empate lá, ó. Quer ver? Já vou mostrar para vocês um empate. Tá aqui, ó. Quando eu faço a divisão, 2 divididos por meio dá 4, 4 divididos por 1 dá 4, deu um empate na saída. Então, o empate na saída, eu posso escolher tanto uma quanto outra para sair, tá? Posso escolher qualquer uma das duas para sair. Ao escolher uma para sair, a outra vai ganhar, vai ter um valor zero degenerado, tá? Vai ter uma solução degenerada. Isto é, eu vou continuar fazendo aqui a minha interação do simplex sem problema nenhum, mas essa variável aqui, que aqui no caso é o x5, ela vai ter um valor zero. x5 está na base, porém o valor é zero. Tudo bem? Então, aqui nós temos todas as situações agora. Nós temos a situação de maximizar a solução única, minimizar a solução única, que foi as duas que nós construímos, solução múltipla, quando a função objetivo, no último quadro, uma variável não básica, na linha da função objetivo tem zero, então é uma solução múltipla, solução ilimitada, quando alguém quer entrar, ou seja, no quadro final do simplex,
tem ainda alguém negativo na linha da função objetivo, e na hora que eu vou fazer o bloqueio, ninguém quer sair, porque os elementos daquela coluna pivô são negativos ou zero, ou não tem solução, ou o problema é infactível. Quando eu termino tudo que eu tenho que fazer, ninguém mais quer entrar, ninguém quer sair, e na base ainda tem uma variável artificial. Então, significa que o meu problema não tem solução, é infactível. Tudo bem? É isso, gente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. É isso. Acho que deu agora para entender muito bem tanto o simplex quanto as soluções especiais, né, que é o método das duas fases ou o Big M. Na aula que vem eu vou começar com o Big M, eu vou mostrar para vocês no livro, porque computacionalmente o Big M é ruim, e eu vou explicar por quê. Então, a gente vai usar sempre duas fases aqui. Na mão, é melhor fazer o Big M, no computador, o duas fases. Então, a gente vai, como a gente está usando sempre o computador de forma remota, vou usar sempre duas fases. Tá? Logo depois do almoço, eu vou colocar a lista para vocês, e a lista vai ser simplesmente resolver um conjunto de problemas aí com todas as situações. Tá? Com maximizar, com minimizar, com solução degenerada. Vocês vão correr atrás aí de modelos atrás disso. É bem simples, bem tranquilo, mas eu preciso que vocês treinem identificar isso, tá? Essa identificação, nos softwares, eles já acontecem automaticamente, tá? Eles já acontecem automaticamente. Já tem, obviamente que são regras muito claras, né? Para a gente identificar todas essas soluções. Mas a gente precisa compreender, quando o software devolve para a gente essa solução especial, a gente precisa compreender o que fazer a partir daí. A solução é múltipla. O que eu faço com isso? Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu posso explorar essa solução múltipla dentro da minha aplicação? Lembrando que está cada vez mais raro problemas, dissertações e teses que é simplesmente uma metodologia. Ela geralmente vai ter uma aplicação de pano de fundo, uma discussão dessa resposta. Então, uma solução múltipla pode ser alguma coisa interessante para discutir. Uma vez que eu tenho duas ou mais, infinitas soluções que dão o mesmo valor da função objetivo, dar essa possibilidade para o tomador de decisão é uma coisa bacana, né? Assim como, a minha solução é ilimitada. Tá. O que está acontecendo? O que eu deixei de restringir que minha solução deu ilimitada? Está faltando alguma coisa. Tá? Eu não olhei bem o meu modelo conceitual. Assim como o problema não tem solução. Aí é duro, porque o software vai devolver. Existe uma infactibilidade. Agora, qual é o conjunto de restrição que está dando essa infactibilidade? Será que... Aí eu vou ter que começar a fazer teste, eu tenho que começar a isolar esse conjunto de restrições, porque às vezes é uma restrição, aí eu tenho que ver se é erro computacional ou se é erro de modelagem. Então, essa exploração, ela faz parte do processo de a gente criar um modelo matemático, resolver de modelo exato, tentar chegar numa solução, para daí eu acelerar esse modelo exato, seja com uma heurística de solução inicial, com uma meta-heurística alimentando esse valor, com uma mate-heurística fazendo um intercâmbio entre solução exata e heurística, construindo junto. Então, eu tenho que dominar essas coisas aí, tá bom? Beleza por hoje? Acho que foi bem explicativo, a gente conseguiu fechar certinho aquilo que eu tinha preparado para vocês, tá bom? Vou parar de gravar aqui e a gente já conversa em off.